Bom, Robson, vamos iniciar então aí. Pessoal, muito boa tarde. Aqueles que estão conosco aí no Facebook, no YouTube. Eu sou o Marquinhos do Sintesp e hoje nós estamos aqui para conversar com o nosso amigo, companheiro, Robinson Leme. Ele é um profissional de SST e ele está hoje trabalhando na CTPP, na Comissão Tripartidária Permanente, discutindo as normas regulamentadoras. E hoje saiu uma reunião, essa reunião para informar alterações de datas de normas de segurança, normas das NRs, né? Então, Robson, você poderia contar para a gente como é que foi essa reunião e o que foi determinado nessa reunião, porque nós soltamos um comunicado aí, de acordo com o que você passou para nós, com informação, e parece que houve uma divergência, mas eu creio que foi um engano, foi um erro de 1 do 8 para outubro, né? Você podia nos esclarecer melhor como é que foi isso daí? Sim, Marquinhos, boa tarde, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar todos que estão assistindo e mandar meu grande abraço. É o seguinte, havia toda uma discussão que envolvia as datas que foram publicadas as revisões na NR18, posteriormente a NR7 e a NR9 e a questão do GRO, né, que nós tivemos alteração na NR1, consequentemente que traz a exigência do PGR, e toda a questão que envolve também ainda a publicação da NR17, além de outras normas que nós temos aí, que foram pautadas também para efeito de harmonização, entre eles o anexo 1 e 3 da NR9, que nós aprovamos a harmonização, são pequenas alteraçõezinhas em relação às questões dos conceitos que a própria NR1 traz, e também os conceitos que a própria NR9 ela altera todo o texto focando apenas nos riscos ambientais, e o próprio anexo 2, né, que trata de postos revendedores de combustíveis, que acabou houve um consenso entre as bancadas para a gente fazer essa harmonização no mês que vem, nas reuniões do dia 15 e dia 16. Mas o que ficou acertado? Porém, Marquinhos, é bom lembrar a todos que depende de publicação, tá? Depende de publicação e depende também se não ocorrer algum problema nesse sentido. Mas ficou pactuado o seguinte na CTPP, por consenso das bancadas, que tanto o PGR, ou seja, o GRO, com as alterações que nós tivemos que exige o PGR, a NR7 e a NR9 e também a NR18, que ela sofre impacto tanto do PGR como também da NR7, elas vão entrar em vigência no dia 1º de agosto. E aí, o que acertou-se? Como todas essas normas elas estão ligadas também à NR17, que trata das questões dos fatores ergonômicos, ele também, em vez como tinha sido pactuado um ano para isso, um ano para entrar em vigor a partir da publicação, mas nós acertamos também que ele vai entrar em vigência a partir de 1 do 8. Então, nós teremos valendo a partir de 1 do 8 tanto o PGR, NR7, NR9, NR18 e a NR17, porque todas elas se conversam entre si. Vai haver uma outra discussão também, que nós tem uma portaria, a 1412, que ela prorrogava alguns itens da NR37, NR37 é segurança em plataformas de petróleo, né? Para quem não se recorda aí, foi a última NR, a portaria 1412, houve uma solicitação do governo devido a toda essa ocorrência que nós sofremos durante a pandemia, dificuldades para se reunir, dificuldades para outras priorização também que algumas entidades tiveram em relação às questões voltadas à prevenção, né, da pandemia, prevenção mesmo na continuidade dos trabalhos, principalmente na questão do petróleo, que é uma atividade essencial. E também houve-se o pleito do próprio governo de protelar para mais um ano. Mas daí nós colocamos tudo para fazer essa discussão desses itens da NR37
e 1 do 8 também. Nós estamos discutindo uma agenda para o ano que vem, é uma agenda pesada que o governo vem propondo, e a gente entende também que atropela muitas questões. Então, em princípio, não há consenso na agenda do governo. E nós queremos segurar o máximo possível, porque nós sabemos que não é interesse nosso discutir a NR4 nesse momento. Então, é isso aí. A partir de 1 do 8, então, para vocês se prepararem melhor, para vocês elaborarem seus documentos base, para vocês entenderem essas alterações pontuais e muitas vezes vão envolver bem as questões de projeto na NR18, tanto a NR7, que nós vamos ter um impacto muito grande agora com o relatório analítico também, ele passa a ser um relatório mais onde o médico coordenador ele tem que especificar todas as ações que foram feitas na prevenção da saúde do trabalhador durante a gestão do PCMSO, e mais as questões que vão envolver a NR17, ainda que nós vamos ter um bate-papo com o governo, porque nós somos contra, principalmente as empresas de grau de risco 1 e 2, a MEI, ME, empresas de pequeno porte, de não precisar fazer análise ergonômica do trabalho. Então, isso nós somos contra, e a gente quer uma discussão ainda com o governo, a bancada dos trabalhadores, para ver se a gente consegue chegar no meio termo nesse aspecto, não só desse item da NR17, que nós não aprovamos, mas mais 4 itens que são importantes para efeito de você garantir a redução de lesão em relação aos fatores ergonômicos para os trabalhadores. Então, Marquinhos, eu não sei se eu consegui resumir aí, mas se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá bom, Robson, só para a gente entender um pouquinho melhor, diz para nós assim, a NR17, ela estava para ser assinada juntamente com as anteriores, que foi agora 2 semanas atrás, né, parece. Por que ela não foi assinada e qual o prazo, quando ela vai ser assinada? Você já tem uma ideia já mais ou menos disso? Bom, ela não foi assinada porque teve algum probleminha na questão, na verdade, eles não quiseram confundir a NR31, ela é muito importante, tá? Então, e no momento havia assim uma discussão ainda jurídica em relação à NR37, que o próprio, vamos dizer, o próprio jurídico hoje do Ministério da Economia. Então, esse foi um dos motivos que ela não foi assinada. Mas, segundo a Secretaria do Trabalho, ela deve ser assinada ainda na primeira quinzena. Porém, Marquinhos, agora nós pedimos para segurar um pouquinho, porque nós queríamos ainda ver se a gente consegue afinar esses pontos que não foram consenso na NR17. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para você, para esclarecimento. Esses pontos que não forem consenso, se uma das bancadas for contra e 2 a favor, como é que fica? Então, nesses itens já tem uma posição do governo, entendeu? E a posição do governo é para não incluir esses itens. Então, assim, é preocupante para a gente, porque são, aquilo que eu falei, são itens importantes, são 5 itens que estão pendentes e 4 deles não tem, o governo se coloca para não incluir esses itens. Por isso que a gente precisava, até para tentar chegar no meio termo, talvez num consenso, que é importante, ver se consegue, assim, aproximar mais do pleito, do pleito e da necessidade dos trabalhadores também, né, Marquinhos? Porque a gente vê como uma norma importante, ela tá assim, tirando a exigência de qualquer tipo de atividade, você exigir análise ergonômica do trabalho. Então, nós queremos garantir pelo menos algumas questões que, se houver assim, não houver a modificação em relação ao ambiente do trabalho, ou dentro da atividade existe dificuldade técnica para isso, a elaboração, sim, da análise ergonômica de trabalho. E isso é importante falar, que a proposta ela se amarra nas questões da microempresa, da MEI,
da empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, como está amarrado também o PCMSO e para o PGR. Então, a gente precisa equalizar isso junto ao governo e não deixar que isso fique muito aberto, né? Pelo menos, por exemplo, no grau de risco 2, você tem aí várias pequenas empresas, principalmente do ramo de confecções, que tem muito problema em relação aos fatores ergonômicos. Não dá para você deixar abrir mão de uma análise ergonômica do trabalho nesses casos, né? Então, seria nesse sentido, Marquinhos. Legal. Ô, Robson, só para a gente. Tem uma pergunta do Michel Carvalho aqui. Ele disse o seguinte: existe possibilidade de publicação sobre os anexos do ruído ainda este ano? Nem esse ano, e aquilo que eu tinha te falado, né? A Fundacentro, isso a gente vê que é uma questão direcionada, né? Ela abriu 6 bolsas de pesquisa, e uma das bolsas de pesquisa, eles querem comprovar que o EPI, no caso do ruído, ele é eficiente. Isso tem 2 vertentes, né? Uma das vertentes é a questão da insalubridade, e outra vertente muito importante, Marquinhos, é essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que mesmo com a utilização do EPI, para as atividades que estão acima do limite de exposição, o trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Então, essa é uma questão importante. Até vai contra, eu até falei assim, que é direcionada a essas questões, né? E dá para se ver bem, porque em todo momento, não digo desse grupo que nós estamos discutindo na CTPP, né? Mas de alguns setores desse governo, ele está reduzindo o direito dos trabalhadores, né? Então, eu acredito que nem ano que vem nós vamos ter a aprovação, a alteração do anexo 1 e anexo 2 da NR15, e também geraria o anexo 4 na NR9 para efeito do programa de prevenção. Legal, Robson. E a questão dessa pandemia, Robson, teve uma dificuldade muito maior ainda nas discussões com referência à alteração da norma, né, para fazer chegar a um consenso também, porque já é difícil, a gente que participa lá, né, eu também participo junto com o Robson, mas só que eu sou como apoio técnico, mas a gente vê a dificuldade que você tem que debater pessoalmente, olhando nos olhos, você vendo lá aquele jogo, aquela cena que é feita, e você fazer isso online, se torna bastante mais difícil, né, Robson? Então, Marquinhos, é uma questão que nós estamos discutindo bastante, né? Porque o grande problema que nós tivemos em relação que o governo não conseguiu correr com o que eles tinham programado para efeito de revisão das normas foi a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, que teve a liminar cassada há uns 30 dias atrás. Então, foi por isso que ele não conseguiu. Mas, daqui para frente, é o jeito novo que nós vamos ter para trabalhar, viu, Marquinhos? Eu acredito que vai ser difícil reuniões presenciais, é uma questão que nós temos cobrado bastante, mas daqui para frente é isso, viu? Você vê a quantidade de pessoas que vocês conseguem atingir com esses bate-papo, com essas lives, com os cursos EAD, com todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo e vai desenvolver cada vez mais, e até puxado pela pandemia, né? Mas é um novo que vai ficar, viu? Não tem jeito. Então, assim, é gostoso você estar junto com o companheiro, você tem uma dinâmica maior quando você está todas as bancadas reunidas, mas você sabe, né, que toma tempo, deslocamento, tem custo, então tudo isso nós vamos ter que nos acostumar, não vai ter jeito, Marquinhos. Tem hora que, precisa discutir na bancada, vai ter que sair como a gente faz, a gente sai da sala, entra numa outra sala, discute, quebra o pau na bancada, daí volta, toma a decisão. Aí nós vamos experimentar, né? Ver como que vai ser ano que vem. Porque o governo pretende, ano que vem, no mínimo 8 reuniões, 4 extraordinárias e 4 da CTPP mesmo. E nós fomos contra isso, porque tem reunião a todo mês. A partir de março, reunião, março, abril, maio, junho, só não tem julho, depois agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Não tem condição.
Porque o que acontece, Marquinhos? Você vê a dificuldade que nós temos para reunir um corpo técnico para fazer a discussão, né? Em relação ao pessoal que está comprometido com a bancada dos trabalhadores. E aí, como que nós fazemos a representação em todas essas discussões? Então, tudo isso nos afetou o ano passado. Eu gosto de usar o exemplo da discussão da NR5, e que, num momento na sala, nós estávamos em 3 trabalhadores discutindo e tinha 13 do patronal. É uma desproporção. Né? Não só desproporção, mas a capacidade, vamos dizer, de investimento que o patronal tem é muito grande, porque você vê aí, o governo foi lá e nos fudeu e tirou, desculpe a palavreada, nos ferrou e tirou a nossa sindical e fez de tudo para a gente não recolher a sindical no ano passado, nesse ano. E aí, para o empresário, o que ele fez? Ele garantiu o Sistema S, né? O Sistema S ficou garantido em todos os momentos do empresário. Então, é muito desproporcional a nossa luta, né, Marquinhos? Sem dúvida nenhuma, viu, Robson? Você falando assim, dá para a gente entender que nessa forma virtual dá para participar praticamente quase todos os representantes dos trabalhadores, formando assim um grupo coeso, um grupo pelo menos um grupo estável, né? Com todo mundo, com o mesmo número de participantes de bancada. Mas o que eu quis dizer para você que aquele contato que você, por exemplo, eu sempre vi você fazendo, de fazer uma mediação junto a um representante ou do governo ou dos empregadores, você fazer um convencimento até o que é bom, o que é ruim. Já pelo vídeo, a gente não tem essa facilidade, não é verdade? Então se torna mais complicado. Eu digo assim, você colocar a tua ideia, porque fica muito mais, eu vejo assim, uma coisa muito mais fria, mas pelo lado que você disse que o número de participantes é melhor, é maior, eu também concordo contigo. Mas nós temos que aprender a conviver com isso, né? Porque numa mudança de norma tem muito risco, né, Robson? Sim, né? E é um cuidado muito grande, né? Porque, por outro lado, Marquinhos, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte: nós somos, eu, apesar de estar muitos anos no movimento sindical, mas você, nós temos uma formação técnica muito grande, só que nós temos uma responsabilidade política muito grande também, né? E aí também não adianta a gente tratar de normas utópicas. Então, muitas vezes, a gente pensa, e é o que a gente pensava em relação à NR12 de 2010, quer dizer, não dá para você simplesmente ir lá e mudar tudo um parque industrial que já está lá há 20 anos, porque você teve uma alteração na medida da distância entre a máquina e a parede, ou entre uma máquina e outra. Então, nós temos que também colocar a mão na cabeça e saber, opa, tem algumas coisas que é possível negociar. Agora, o que não dá para a gente deixar são as questões que envolvem diretamente a saúde do trabalhador, né? Então, é importante a gente saber pontuar no momento de você exigir para avançar e no momento que você tem que, opa, é um momento político ruim, que é melhor que seja assim. Foi o caso da NR31, né? A NR31 era boa, ela melhorou mais ainda. Tudo bem que nós tivemos, tudo bem não, né? Esse problema do SESMIT é um problema que a gente vai precisar administrar e saber preparar os profissionais para isso, mas é um momento ruim para a gente, né, Marquinhos? Então, a gente tem que entender isso. Nós temos mais de 200, entre senador e entre deputados, nós temos uma bancada ruralista muito grande e forte no Congresso. E a gente sabe que a agricultura ela é forte no país, né? Principalmente na questão das... Fugiu aí todos os produtos de exportação, né? Commodity, principalmente nas commodities, né? Então, nós temos que saber dosar toda a questão técnica, mas também temos que saber o momento político para isso, né? Sem dúvida. Viu Robson? Você podia falar alguma coisa? Como é que está a discussão aí na CPVC do grupo sobre a NR4? Assim, a NR4, o governo pretende levar ela para a CTPP
se eu não me engano aqui, eu não lembro se eu posso ver depois para você certinho, Marquinhos, eu não lembro se é abril ou se é maio, porém nós estamos discutindo essas datas ainda. E uma das questões que pegam muito na NR4 é a questão de poder, é o item que você pode substituir ou um técnico, ou um engenheiro, ou um médico por outro profissional da área de segurança do trabalhador, como, por exemplo, um higienista ocupacional. Então, você poderia, vamos imaginar, você tem na empresa 2 técnicos, então você pode substituir o técnico pelo higienista. Você tem 2 engenheiros, então você pode substituir o engenheiro pelo higienista, ou um psicólogo do trabalho. Então, você poderia, ou um fisioterapeuta do trabalho, tá? Em curso de pós-graduação. E aí, o pior de todos eles é essa briga que nós estamos tendo, que é a terceirização total do SESMIT, né? De cabo a rabo, sem garantir técnico, sem garantir técnico de enfermagem, engenheiro ou médico. Você poderá terceirizar toda a estrutura do SESMIT. Então, essa é uma questão que não há consenso, e eu rogo a todas as entidades, não só de técnicos, mas de engenheiro do Brasil, para que a gente possa se unir e não deixar isso acontecer, né? Agora que nós vamos ver, como diz o outro, né? Agora que a porca torce o rabo. Nós temos que ver agora a massa prevencionista, todos esses profissionais que fazem parte do SESMIT, se unir e trabalhar em prol da não terceirização do SESMIT. Porque nós temos certeza que haverá uma precarização muito grande, principalmente nas questões de trabalho. Muitas empresas deixarão de fazer a sua segurança adequada, contratarão mão de obras sem nenhuma especialização, com certeza vão contratar o pior, e nós sabemos que nós temos aí uma fragilidade, e também nós vamos ter aquele caso que o nível dos profissionais vai lá para baixo, porque não se compara a um trabalhador sendo admitido por uma empresa, ou então entrar uma empresa terceirizada que não vai dar aquela garantia, né? Portanto, o que você acha? Nós temos que agora se unir forças, né, Robinson? Não, sem dúvida. Eu acredito que vocês têm representação. Eu sei que vocês têm representação nacional. O problema que vocês tiveram na discussão com essas representações nacionais, mas é o momento de essa representação nacional chamar todos os sindicatos, independente de bandeira, independente de cor, e vocês se unirem para essa luta, né? Porque o mais prejudicado de tudo isso acaba sendo o técnico de segurança, porque você queira ou não queira, as funções do SESMIT de nível superior já tem uma experiência muito grande voltada a toda a questão de terceirização, né? Então, vocês, principalmente, precisam se precaver em relação a isso. Mas é aquilo que eu falei, Marquinhos, afeta todo mundo, né? Afeta, consequentemente, dificuldade para negociação coletiva depois, possibilidade de você ter reduções de salário, se desvincular alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso, né, Marquinhos? Porque o que vai acontecer? Acontece o seguinte, eu sou técnico de segurança, eu abri a minha empresa, eu vou lá trabalhar, se eu quiser ganhar menos do que eu piso, vai ficar essa discussão jurídica, né? Depois vai buscar o seu quinhão, né? É muito jeito. Robson, mas assim, eu agradeço você, Robson, por ter participado, pela boa vontade, você é do seu trabalho, para vir aqui esclarecer os nossos amigos, né? Nós estamos aqui com um bom número de pessoas participantes, e a Bianca Alves, Márcio Leite, Michel Carvalho, o Cosmo Palácio também está aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o mais prejudicado será o trabalhador. E é verdade, você deixará de ter esse trabalho que sempre foi feito, né? Que a gente fala muito do SESMIT, mas o SESMIT mostrou por que veio, reduziu o número de acidentes, é uma ferramenta importante na saúde do trabalhador, e, infelizmente, a gente vai deixar de dar essa assistência ao trabalhador, ficando à mercê de possíveis SESMITs assim, formados sem nenhuma qualidade, né? Sem nenhum conhecimento. Por outro lado, Marquinhos, eu acho que nós temos que nos preparar para isso, tá? Você, como é o maior sindicato do Brasil em técnico de segurança,
nós temos que ter, assim, vai ser complicado segurar, você sabe disso, né? Porque a terceirização ao nível de outras atividades já há muito tempo, mas a gente precisa se preparar, precisa brigar, não podemos nos dar por abatido. Eu rogo por vocês, assim, que vocês comecem uma campanha forte em relação a isso, não a terceirização, porque nós temos que mostrar, porque até agora nós ficamos muito acanhados nisso, nós conseguimos segurar no grito esse ano a revisão da NR4, mas vai chegar um momento que nós não vamos conseguir segurar mais, né? Então a gente precisa levantar nossas bandeiras aí e partir para a rua, né, cara? É verdade. Agora não precisa mais do que nunca. Mais do que nunca, viu? Tem aqui um prevencionista chamado Márcio Leite. Ele é de Angola. Está assistindo de Angola. Né? Maravilha. Ele falou Seja assim, bem-vindo, Marcos, com a gente. Ele falou, as empresas não gostam de gastar em valores de formação para os seus colaboradores. Aqui em Angola é uma luta. Peço sempre treinamento para os colaboradores, mas a empresa nunca aceita. Então, você imagina, não é só Brasil, né? Eu acho que essa questão de conscientização dos trabalhadores, as empresas também têm dificuldade até fora do país. Não, sem dúvida, Marquinho. E o importante é o seguinte, o nosso segmento ele tem que mostrar que a cada valor que a empresa investe em segurança, sem dúvida nenhuma, a produtividade aumenta. E eu sempre digo o seguinte, nós queremos que o patrão ele produza, e produza muito e muito, porque só dessa forma a gente consegue chegar mais próximo ao capital, né, as reivindicações dos trabalhadores. Mas, para isso, nós precisamos ter um meio termo, né, Marquinhos? Eu sempre digo o seguinte também, que a gente não negocia a vida do trabalhador, o que a gente negocia é a implementação dessas medidas para garantir a vida do trabalhador. Isso sim, agora a vida não tem como negociar, né? Sem dúvida. Inclusive, até dizer o seguinte, Robson, a gente tem visto, a gente sabe que a bancada dos trabalhadores na CTPP é uma bancada bastante boa, forte, com conhecimento de causa, e a gente tem visto que nós temos lá bons representantes e tem tido ótimos resultados, porque nós poderíamos ter perdido muito mais se nós não tivéssemos aí vocês, que com conhecimento de vocês, do todo, né, do grupo, a gente teria muita perda. E, portanto, a gente gostaria de agradecer o teu trabalho, o teu empenho, sabendo, viu, pessoal, que o Robson, ele pertence a uma federação, a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, e essa federação, devido ao problema que houve com todos os sindicatos, a perda da receita, né, que era revertido em prol na luta dos trabalhadores, aconteceu com ele também. E ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, que é a defesa do trabalhador, só que sem nenhuma condição, posso até dizer, né, Robson, desculpe, financeira, para bancar isso daí. Então, nós que somos trabalhadores, nós temos que incentivar, dar força, porque a bancada dos trabalhadores está muito, nesse momento, muito fragilizada nesse sentido. Nós temos alguns sindicatos que são fortes, mas a grande maioria são fracas porque perderam essa receita. Então, os trabalhadores ou se unem, né? Ou então nós vamos ter condições de perder muita coisa. Tá? Então, eu gostaria de agradecer mesmo o seu trabalho, a tua forma de trabalhar, o seu jeito de trabalhar, de você vir com a gente, um convite que eu fiz imediato para você, você aceitou. A gente só tem a agradecer mesmo o seu trabalho, viu, Robson? Marquinho, obrigado. Eu deixar claro para os ouvintes que eu estou na CTPP representando a nova Central Sindical de Trabalhadores. Se eu não me engano, é a terceira ou a quarta em número de associados, né? E o quarto ou a quinta, mas está dentro das que são reconhecidas. E é importante. E eu estou aqui pelos trabalhadores, né? Porque sempre foi o meu motivo de vida, eu me preparei toda a minha formação, eu banquei até hoje minha formação,
Então, sou técnico de segurança do trabalho também, foi a minha primeira formação em saúde e segurança. Depois que eu fiz a engenharia para cursar pós-graduação em engenharia de segurança, mas é uma caminhada que nós estamos juntos aí. Então, vai pegar todo mundo e é importante a gente valorizar o profissional de saúde e segurança, que ele no dia a dia é ele que defende o trabalhador. Então, se queira ou não queira, você tem uma pressão muito grande por parte do empregador, mas o grande profissional que defende o trabalhador no dia a dia é o técnico de segurança, acabam sendo os cargos de nível médio. Então, isso nós entendemos também, por isso que sempre nós focamos no reforço desses profissionais, Marquinhos. Legal, viu? Ô, Robson, responde uma pergunta aqui, eu não vou falar, mas eu vou ter que te responder. Se o Gabriel Vaccaro, ele disse que entrou aí meio tarde, né? Infelizmente ele perdeu parte da nossa live. Ele está falando, o PGR e o PPRA são iguais? Não. Tá, termina. Pode responder para ele isso daí? Não são iguais. Como que é o nome do menino? Gabriel Vaccaro. Gabriel, inclusive, nós fizemos uma discussão agora também junto na CTPP, e a Secretaria do Trabalho ela vai soltar uma nota técnica de que forma você pode utilizar os dados do PPRA para você fazer o seu PGR. O seu PPRA ele não vai ser perdido. Mas no momento que você estiver elaborando o seu PGR, você vai poder manter seu PPRA, é lógico, sem dúvida nenhuma, você mantém, mas dentro do seu PGR você vai poder estar chamando dados, informações do seu PPRA. Até porque o PGR, ele envolve não só os riscos químicos e físicos e biológicos, mas além de ele envolver os riscos de acidentes, eles envolvem também todas as questões voltadas aos fatores ergonômicos. E a diferença do plano de ação do cronograma, que você não fica só no cronograma, né? O plano de ação ele é mais completo, porque você tem que falar, não é só quando vai fazer, mas é quem vai fazer, de que forma vai fazer e que recursos vão ser investidos para fazer aquela medida de prevenção que vai servir para subsidiar a sua medida de proteção que está no seu inventário de risco. Então, são documentos diferentes, você não perde o PPRA, mas são diferentes. Legal. O Paulo Palácio está fazendo uma pergunta para você. O PGR da obra que vai para agosto ou todos? Todos os PGR. Tanto que, nesse caso, o que nós fizemos, Comos? Nós também, a NR18, ela também vai entrar em vigência a partir de 1/8. Então, o que vai acontecer? Nas obras que você tiver, até 1/8, com o PCMAT, você vai poder utilizando o PCMAT. Mas a partir de 1/8, nas obras que você for fazer os programas, você não vai fazer mais o PCMAT, você vai fazer o PGR. Então, o PCMAT, em algum momento da obra, ele vai conviver com o PGR o inventário da terceira. Mas você não vai ter muito problema com isso, não, porque hoje, se você pegar o item 18.3.1, se eu não me engano, a parte onde vai pedir os projetos, a própria NR18, ela já pede o memorial de riscos e de doenças do trabalho. Então, não vai ficar muito diferente. Quando você fala memorial de riscos, você não trata simplesmente do risco físico, químico e biológico. Você trata também dos fatores ergonômicos e dos riscos de acidentes. Então, você não vai ter muito problema nesse sentido quando você pegar o inventário de risco no terceiro, mesmo que você esteja já você esteja ainda podendo utilizar seu PCMAT. Por isso que entra tudo em vigência em 1/8, Marquinhos. Legal, muito obrigado mesmo, Robson, valeu. Estão fazendo uma pergunta aqui que não tem nada a ver com a nossa live hoje, mas eu vou tentar responder, Robson, em cima aqui, que é o seguinte, é sobre a questão, o pessoal fala, mas é questão da convenção coletiva. Você imagina fazer uma convenção coletiva numa época de pandemia. Você não pode conversar com o empregador para discutir as questões salariais ou as questões sociais, né? Então, ficou muito difícil esse ano. Então, o
estão perguntando para a gente aqui sobre, vou ver aqui, fala sobre, assim, o Bittencourt Pimentel Lucas. Senhores, boa tarde, nosso dissídio não foi definido até agora. Quando será válido? Estamos quase no final do ano. Bom, primeiro, para a gente saber, precisa saber qual que é o ramo de atividade da preponderante, né? Mas grande parte das convenções coletivas foram assinadas esse ano já. Só que não foi discutido questão salarial, não foi discutido questão de repasse, reposição salarial. Por quê? Ficou decidido que as cláusulas sociais de todas as convenções coletivas permaneceriam, inclusive a cláusula 17ª, que fala que o técnico de segurança tem o mesmo direito de todos os trabalhadores da preponderante. O que a preponderante negociar, os técnicos têm o direito. Vamos dar como exemplo a questão dos lucros, né? Do PLR. Se a empresa fechar com a preponderante um PLR de 5%, vamos lá, estou colocando somente como exemplo, o técnico tem o direito, por quê? Não temos como os sindicatos de técnicos negociar um PLR de técnico somente, então fica difícil. Então, tudo que for negociado para preponderante, negocia-se para o técnico de segurança. E agora, a convenção coletiva desse ano foi assinada vigenciando o 1º de maio, ou seja, retroage a 1º de maio. Mas o aumento ou o reajuste da categoria vai ser pela preponderante. O que é a preponderante? Aquele número maior de trabalhadores da empresa. Receber o reajuste, esse será repassado para o técnico retroativo ao mês de maio. Positivo? Legal? Você entendeu, Robson? Entendi. Não, eu acho que o pessoal tem que colocar a mão na cabeça, Marquinho, e entender que a convenção coletiva ela é muito importante, né? Porque uma das questões muito importantes, principalmente na questão sua, que é categoria diferenciada, é o piso salarial. Imagine se você ficar um ano sem convenção coletiva, você correr o risco de perder o piso salarial, que é um piso, eu não sei se é o melhor do Brasil, eu não posso te dizer isso, você pode dizer, mas é um piso respeitável para a categoria. Então, é importante que todos os técnicos de segurança possam reforçar a luta de vocês aí. Legal, e é interessante, o Robson está falando, o pessoal que está nos assistindo, os que vão nos assistir, da importância da associação ao seu sindicato, de estar presente no seu sindicato. Porque, numa situação dessa, a Federação da Construção Civil, no caso, praticamente fechou as portas. E aí não tem representatividade nenhuma. E quem é que vai lutar pela categoria? Então, fica muito difícil, né, Robson? Mas eu gostaria de agradecer você, Robson, agradecer todas as pessoas que participaram com a gente aqui. Vou dizer o nome dos participantes. José Davi Barros, muito obrigado. Claudinei Felipe, Bittencourt Pimentel, Cosmo Palazzo, um grande abraço aí, meu professor. Cosmo Palazzo, para nós, é um grande professor. Gabriel Vaccaro, José Davi, Roberto Moraes, Júlio Jordão também. O Júlio Jordão está fazendo uma colocação aqui interessante. O momento político é muito ruim para a representação dos trabalhadores. Você concorda, Robson? Então, sim, mas nós temos conseguido segurar bem a barra, principalmente na CTPP, viu? Então, em princípio, você viu com esse problema você acha que a NBP 927 caducou sozinha? Não, houve um trabalho muito forte dos sindicatos e das centrais sindicais para que ela caducasse. Então, não acabou saindo assim, simplesmente o Congresso falou, não vamos discutir, a pressão foi muito grande. Então, é um momento ruim, mas a gente tem conseguido segurar bem a bola, viu, Marquinhos? Eu acho que isso é importante frisar também, mesmo sem recurso, com pouco dinheiro, fazendo vaquinha para viajar, agora participando por videoconferência, mas é importante que todos possam se mobilizar e os trabalhadores reforçar sua categoria como associação. Então, é uma vergonha
por exemplo, você tem uma taxa associativa anual baixíssima aí e os técnicos não te apoiar, né, Marquinhos? É verdade. Então, eu rogo pelo sindicato, pelos profissionais técnicos de segurança, para apoiar o sindicato dos técnicos de São Paulo. Obrigado, Robson. O Robson, a doutora a Cláudia Carvalho Campos também estava nos acompanhando aqui. Ela disse o seguinte: agora mais do que nunca deve-se ter um olhar para o aumento no número de enfermidades psicofísico-sociais. Não, inclusive, doutora Cláudia, muito obrigado pela lembrança. Um dos pontos que nós colocamos hoje, porque a NR17, para quem acompanhou a discussão, os riscos psicossociais ficaram fora. Por quê? Porque nós montamos um grupo específico para fazer essa discussão. Então, o governo não houve intenção do governo, mas deixou fora essa discussão da NR17, dos riscos psicossociais. E nós não aceitamos. Nós queremos ter os riscos psicossociais definidos na NR17, no mínimo, até a entrada em vigência dela. Então, essa é uma luta nossa e está pautada. E na nossa reunião de 15, 16, e umas discussões que nós vamos fazer com o governo aí, se não tiver essa discussão, nós não vamos aceitar a agenda regulatória para 2021. Legal, né? O posicionamento positivo mesmo, isso daí, tá? Bom, Robson, já sei que já passaram praticamente 41 minutos já de live, agradeço você, por ter aceito o nosso convite, estar com a gente, ter esclarecido algumas coisas, e vamos dizer para os espectadores aí que nos ajudem, passem para frente essa live, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, dê o seu like, dê o seu joinha aí, e vamos continuar junto, lutando para que a gente tenha a categoria dos profissionais de segurança do trabalho unido e forte, e que não venha essa terceirização, que com certeza vai macular muito e vai precarizar muito a nossa área, principalmente prejudicando os trabalhadores. Tá bom, Robson? Ok, Marquinhos. Obrigado pelo convite. Ok, grande abraço para você, abraço a todos vocês que estão aí, continuem conosco. Sempre que houver uma notícia de primeira mão, vamos trazer para vocês com pessoas para a gente discutir a relação. Tudo bem? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Até mais. Robson. Até mais, Marquinhos. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.